Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente tá seguindo com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez, finalmente, a gente tá no capítulo 241 do mangá. Vamos ver o que vai rolar na batalha entre Dante, o rei de Spade, que lidera a tríade, versus os touros. Essa é uma batalha muito épica que vocês vão curtir demais, então eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com o Asta, olha só, gritando muito. Ele estava pronto para atacar, ele já estava iniciando seus ataques e claro, ele não podia deixar de gritar. Asta então já começa usando a Black Slash, seu novo ataque. Ele então atira vários e vários raios de anti-magia em direção ao Dante, que simplesmente fica ali parado, observando, enquanto todos os ataques de Asta da anti-magia vinham em sua direção. Aquele homem não estava se importando muito, ele não ligava muito para aquele ataque, ele simplesmente achava que nada podia o afetar. Black Clover, capítulo 241, a grande batalha no ar. Dante então, vendo o ataque do Asta chegando bem pertinho dele, simplesmente ergue a sua mão, ele estica pra frente e começa a dizer: Juryuko Maho, Mao no Gozen. A magia gravitacional, presença do rei demônio. Novamente ele estava utilizando essa mesma técnica. Acontece que aquilo era anti-magia, e sim, mesmo a magia do Dante sendo completamente invisível e intocável, ela conseguiu atravessar. A anti-magia não foi nem um pouquinho afetada pelo ataque de Zenon, e por esse motivo o ataque do Asta seguiu diretamente em sua direção. Zenon ficou ali parado com a mão esticada, mesmo assim ficou bem assustado, ele não esperava por isso. Aquele homem então decide desviar, tentar se esquivar, já que ele não podia simplesmente parar o ataque do Asta. Acontece que ele era extremamente veloz. Os 3 flashes de anti-magia simplesmente passaram por ele, suas movimentações eram incrivelmente rápidas, ele desviou de um por um no ar, sem precisar nem suar. Ele observa o Asta e começa a dizer, ele foi capaz de anular a minha magia e depois disso contra-atacar. Realmente, não é nada mal. Aquele cara gostou de lutar contra o Asta e obviamente agora ele vai prestar um pouco mais de atenção nessa batalha. Após isso então o Asta, que estava de pé no ar, ele começa a sentir algo estranho, ele então começa a olhar para as árvores embaixo. Em um só instante vemos que aquelas árvores já não estavam mais tocando ao chão, elas estavam flutuando, afinal era antigravidade, era magia de Zenon. Asta então percebe aquilo imediatamente e ele fica um pouco chocado. Não foi nem um segundo para aquilo simplesmente voar em sua direção. Todas as espadas se chocaram e depois disso subiram diretamente ao garoto de anti-magia, e o Asta simplesmente teve que gritar. Depois disso então todas elas estavam já acima dele. Aquelas árvores iriam atacar diretamente, mas Asta então balança suas espadas de anti-magia, mandando aquilo novamente pro chão. Ele não foi pego novamente pelos truques de Dante. Aquele homem fica bem chocado. Ele se pergunta o que foi isso. Ele queria saber o que o Asta havia acabado de fazer, como ele fez isso neste momento. Dante então percebe que aparentemente havia sido a mesma coisa que antes, uma magia que interferia diretamente nas leis da lógica e naturais. Aquele era o poder de Asta? Não, havia uma outra coisa ali. Não foi Asta que parou as árvores. Vimos então que o garotinho tava ali, gritando, toma isso, pro Zenon. E em cima dele estava o gatinho Rogue, que havia mudado o futuro do Asta. Assim ele conseguiu utilizar a anti-magia para parar completamente aquelas árvores. Neste momento então Asta contra-atacou muito rapidamente, e o Zenon também. Um foi em direção ao outro em alta velocidade, mas o Asta passou reto por ele. E ele vai diretamente em direção aos touros. Ele estava indo em direção àquele QG que estava transformado num touro gigante. Aquele homem dessa vez não estava mirando em Asta, o seu alvo era outro, e ele vai diretamente à fortaleza, ele atinge-a no peito, e uma grande explosão acontece. E ali ele fica frente a frente com os outros 3 touros que estavam prestes a entrar naquela batalha. Naquele momento eles os observam assustados, enquanto ele também observava cada um. Zenon então começa a apontar para Vanessa. Você aí, você é a dona desse gato mágico, estou correto? Vanessa então novamente já convoca o Rogue, ele estava agora em sua frente. Ela aponta sua mão em direção ao Dante, já estava prestes a usar sua magia. Ela começa a dizer, vocês dois fiquem atrás do Rogue agora. Ela pedia pra Gauch e Gray recuarem. Ela tomaria conta da frente de batalha com sua magia do destino. Enquanto isso, o Asta, que tinha ficado pra trás, já voltou diretamente em direção ao QG. É claro que ele não deixaria o Dante passar. O garoto então já chega gritando, luta comigo, seu adversário aqui sou eu. Mas Dante não estava nem aí pra Asta. Um estalar de dedos, apenas isso foi necessário. Ele nem mesmo precisou olhar pra trás e não estava nem aí pro garoto. Depois disso, Asta simplesmente caiu. Ele foi arremessado pra trás, a gravidade o mandou pro chão. O garoto simplesmente explodiu pra baixo, ele caiu no meio daquelas árvores destruídas e tudo mais. A Vanessa então fica assustada e começa a gritar desesperada pelo nome do
Asta, afinal este foi um movimento realmente mortal. Qualquer pessoa ficaria com grandes ferimentos ali, mas o Dante não tava nem ligando. Ele simplesmente continua ali encarando Vanessa. Ela então em pensamentos começa a dizer que a magia daquele homem era extremamente poderosa, e também é claro tinha o seu alcance que era assustadoramente grande. Dante continuava parado como se nada tivesse acontecendo. Ele olha pra Vanessa e começa a dizer, então você possui uma magia que te permite alterar as consequências das ações. Você interfere diretamente nas leis naturais. Ele fica parado observando Vanessa e seu poder, e depois disso aquele homem começa a dizer, além disso você também é muito bela. Você realmente é ideal para o grande Dante da Tríade Negra. Então agora seja minha mulher. Dante estava sorrindo, ele esticava sua mão para Vanessa enquanto fazia este pedido. Ele estava aparentemente bem sério enquanto a isso, enquanto Vanessa estava bem assustada, afinal ela ouviu o que ele disse. Ela mentalmente se perguntava o que ele estava dizendo, aquele homem era da Tríade. Do outro lado, Gauch também estava bem assustado, afinal ele percebeu o quão problemático era aquela situação. Ele dizia que aquele cara realmente, ele era um dos vilões que estavam controlando todo o reino de Spades nessa última década. Gauch então furioso começava a dizer pra Dante, você, que besteira é essa que tá dizendo? Isso deveria ser algum tipo de piada ou algo assim? Dante então começa pouco a pouco se aproximar deles, ele sorri e começa a dizer que não, é claro pra ele que não estava brincando. Na verdade ele dizia que estava falando muito sério. Do nada então a gente vê que o Asta simplesmente surgiu, ele tava no chão, então voltou rapidamente pro ar. O garoto saltou com toda a sua força pra chegar rapidamente em direção a Dante e ele já apareceu gritando, então você realmente é o líder dessa gangue demoníaca, não é? Asta finalmente encontrou seu alvo, o líder da Tríade, e ele queria atacar o Dante o mais rápido possível, o pegando por trás. Aquele homem realmente ficou bem assustado, afinal ele não esperava que aquele garoto se levantasse tão rapidamente e que estivesse numa boa condição pra lutar. Ele não esperava por isso, mas não é como se fosse um grande incômodo. Em um segundo apenas Dante saltou pra trás e usou sua magia de gravidade pra continuar ali voando. Ele não sentiu nenhum problema com a presença do Asta ali. O garoto da antimagia então tentou atacar, mas acabou atacando apenas o ar. Dante escapou com uma facilidade tremenda. Depois disso, aquele homem começa a sorrir enquanto diz, isso pra mim também é uma grande surpresa. Aquele homem estava animado, ele estava sorrindo muito. Depois disso então conhecemos as suas motivações. Ele começa a dar muita risada enquanto encarava a Asta de cima e começava a dizer, em pensar que eu não esperava encontrar alguém que também era possuído pelo poder demoníaco aqui, no reino de Clover. Asta então obviamente não iria o perdoar e agora ele se fortaleceu ao máximo com a antimagia. Não só isso também como ele ativou a Black Divisor. Aquele garoto estava lutando sério e ele queria acabar com Zenon o mais rápido possível. Asta então começava a atacar e os ataques do Asta realmente mudaram completamente seu nível. Ele estava destruindo tudo. Zenon enquanto isso simplesmente estava desviando da grande Black Divisor de Asta. Já o ambiente ali não estava escapando não estava tendo tanta sorte. Asta estava destruindo tudo à sua frente enquanto tentava atingir Dante. Enquanto esses dois lutavam, a Vanessa continuava muito assustada. Ela não estava esperando por isso. Ela ao ver que o Dante estava facilmente escapando dos ataques do Asta, começava a dizer que realmente ela não sabia o que estava acontecendo, como aquilo estava rolando. Em pensamento ela dizia que aquele cara se esquivou do ataque da antimagia com uma facilidade tremenda, como se não fosse nada. Mesmo que o ataque do Asta sempre estivesse perseguindo o golpe e também o seu inimigo. Mas não, contra Dante não teve efeito e o Asta rapidamente então decide mudar sua estratégia também. Agora para chegar mais rapidamente em direção ao seu inimigo ele usa o Black Meteorite. Assim ele se manda em direção ao ar utilizando a antimagia em uma grande velocidade. E sim, a gente realmente estava vendo que ele estava se aproximando muito do Dante, ele estava prestes a chegar naquele vilão. E Asta realmente o alcançou, mas Dante simplesmente se ergue um pouquinho mais no ar. O garoto da antimagia não esperava por isso, mas sim, aconteceu. Dante passou por cima do Black Meteorite e o Asta acabou passando reto novamente. Asta não estava entendendo direito qual era o poder deste cara e como ele estava utilizando. Ele dizia que realmente era muito ruim, afinal ele não estava conseguindo atingir nenhum dos seus ataques tinha um efeito contra Dante. Neste momento então a gente vê de longe o Gauch gritando, se este adversário, se ele pode evitar e se esquivar de qualquer ataque, de todos os ataques um por um, bem, então agora basta acertá-lo com uma explosão de golpes, tantos que ele não possa desviar de tudo. Depois disso ele começava a gritar pro Asta, ei, quem pensou que o líder da Tríade viria diretamente até nós, o inimigo que estava causando tanto problema? Gauch dizia que se eles acabarem com ele ali mesmo, acabassem com Dante naquela batalha, eles iriam terminar com toda essa dor de cabeça e a guerra finalmente chegaria ao fim. Nesse ponto então ele grita muito, ele grita pro garoto da antimagia que tava voando ali. Depois disso Gauch simplesmente grita pra Asta, tá aqui, olha pra mim. Neste momento a gente vê o olho mágico de Gauch e ele estava utilizando um feitiço. Ele começa a olhar diretamente pra Asta e começa a usar sua Kagami Mahou, Mirazu Brigizo. Sim, uma grande magia de miragens, uma grande magia de clonagem. Basicamente se começava a formar no ar vários clones do Asta. Várias formas da magia de espelho estavam se formando no ar, várias formas pipocando no céu. E isso deixou o próprio Dante assustado, ele não estava esperando por algo assim e simplesmente ficou observando enquanto aquilo surgia no céu. Não só isso, como aquilo também já era anti-magia se formando, aquilo era um Black Meteorite, mas agora estava completamente
completamente diferente. Aquilo era um Mirror Meteorites, vários meteoros de Asta se formando no céu. O Black Meteorite se multiplicou em vários, a gente estava vendo vários dos ataques anteriores do Asta indo ao mesmo tempo em direção a Dante, para impedir que ele conseguisse desviar. Haviam 12 Astas indo rapidamente em direção ao Dante, e ele simplesmente estava parado ali, de boa, por enquanto. Afinal, enquanto vários Astas se aproximavam gritando muito, eu vou te pegar, tome isso, o Dante realmente não esperava por este tipo de golpe. Aquele cara fica bem chocado, bem assustado, e só vemos uma expressão de pânico no rosto de Dante. Ele ficou muito surpreso, mas será que aquilo realmente era medo? Será que o ataque de Asta irá acabar com o Rei de Espadas tão facilmente assim? Tudo isso a gente só vai saber no próximo capítulo de Black Clover, e eu espero muito que vocês tenham gostado da review de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!